Oi pessoal, tudo bem? Eu já vou começar o vídeo falando assim: não deixe de assistir até o final, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ficar o dia todo pensando no que você vai ouvir. A gente vai falar dois assuntos. Primeiro vai ser sobre a arca do Senhor. Você sabia, né, que a Bíblia toda está falando sobre Jesus. Se você não sabia, você vai aprender hoje um pouco. Se você já sabia, tenho certeza que você também vai aprender alguma coisa hoje. Então, você sabia que a arca ela era construída de dentro para fora? Se a gente fosse construir, a gente ia começar pelas paredes, ia começar com as colunas, né, com as cortinas, mas não, ela era construída de dentro para fora. Como começava ali pelo Santíssimo Lugar, era colocada a arca, depois era o Santíssimo Lugar. A gente vai falar sobre a arca e a cortina. Quero te fazer uma pergunta. Será que aquele véu que se rasgou foi só sobre porque a gente agora tem contato direto com Deus? Ou será que tem outro algo aí? Porque a gente ouve os pregadores falar, o véu se rasgou, você tem acesso direto ao Pai. Ou será que tem mais alguma coisa aí? Se você ficar até o final, você vai aprender mais alguma coisa. Colossenses 2,17 diz assim: são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o que é tipologia? Tipologia é sombras, são atos, figuras, símbolos, tudo que representa Cristo. Mas o verdadeiro é Cristo. Então, no Antigo Testamento são as sombras do que haveria de vir. Uma tipologia que a gente pode falar: José foi vendido pelos irmãos, Jesus foi vendido pelos irmãos. Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés foi o libertador, Jesus foi o libertador. É uma tipologia. Ué, mas de onde você tirou que a Bíblia inteira fala sobre Cristo? O maior exemplo é os dois discípulos no caminho de Emaús vinham conversando a respeito de Jesus. Jesus entrou no caminho com eles não reconheceram Jesus. Jesus perguntou a ele do que eles estavam falando e eles falaram sobre Cristo, que era um homem, um profeta, resumindo, né, era um homem, um profeta, um milagreiro, que eles pensavam que era Cristo. E Jesus falou assim para eles: ué, mas vocês foi tão difícil de entender o que diz a Escritura e os profetas a respeito dele? E a palavra do Senhor fala que ele começou a falar a partir da história de Moisés e os profetas a respeito dele próprio. E aí ficou tarde, eles chamaram Jesus para dormir lá, passar a noite na casa deles. E na hora que eles foram comer, Jesus orou ao Pai pelo alimento. E ali os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus naquele partir do pão e Jesus desapareceu. E o versículo 32 fala assim: por isso que os nossos corações se aqueciam enquanto ele falava a Escritura a respeito dele. É assim nas nossas vidas, não tem como não aquecer os nossos corações quando é o Senhor que fala conosco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a arca, né? O que tem a arca para passar para a gente ensinamento, lição? Primeiro que a arca ela era feita de madeira de acácia, coberta por ouro. A madeira de acácia representa a humanidade de Cristo. Representa nós também. Representa a nossa dureza de coração. Era uma madeira dura, retorcida. E o ouro, ele representa a glória de Deus, a justiça de Deus sobre nós. Porque aquela madeira, ela foi coberta com ouro. Era a única madeira que conseguiria aguentar o calor do ouro derretido. Então aquela madeira cheia de defeito, aquela madeira dura, retorcida, ela foi coberta pelo ouro. O ouro é a pureza, é a glória de Cristo em nós. Deus, ele olha para nós, ele não vê mais nós, ele vê Cristo. Então aquela madeira retorcida, aquela madeira dura, coberta com
ouro. É a nossa vida coberta com Cristo. O Senhor cobriu os nossos pecados. Então o Pai olha para nós, não vê mais nós, ele vê Cristo. Aquele dia na cruz ele olhou para Cristo. Ele viu os nossos pecados lá. Por isso a ira dele se acendeu. Mas após o sacrifício de Cristo, o Pai olha para nós. E agora ele vê a Cristo. A Arca da Aliança, ela teve vários nomes na Bíblia. A Arca da Aliança, a Arca de Deus, a Arca do Concerto, a Arca do Pacto, a Arca de Israel. Temos muitas lições para aprender através da Arca. No próximo vídeo, iremos falar sobre o que tinha dentro da Arca. Jesus dentro da Arca. Estamos falando hoje sobre Jesus, a Arca. A humanidade de Cristo na madeira e a glória e a justiça de Cristo no ouro, porque a arca ela era de madeira coberta com ouro. Em João, capítulo 19, versículo 23 e 24, a Bíblia fala que os soldados dividiram as peças das roupas de Jesus em 4 partes. Aí eu quero te falar, o véu do tabernáculo, ele era em 4 cores, que representa Cristo. A primeira cor é azul, que em referência à natureza celestial, Cristo como sumo sacerdote. O púrpura, a realeza, a soberania de Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O carmesim, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O branco, linho fino, perfeição, pureza e santidade. Só que a palavra fala que no verso 23, os soldados brigaram pela túnica de Jesus. Aí o que eles fizeram? Tiraram sorte para ver quem ia ficar com essa túnica. A briga pela túnica te lembra a história de alguém? A história de José. Os irmãos, com inveja de José, queriam matar José. Venderam José. Pegaram a túnica de José e para falar para o pai que o irmão tinha sido morto, mentindo porque venderam José para o Egito, chegaram com a túnica em casa, cheia de sangue, porque mataram um cabrito. E o pai, ao ver aquela túnica com sangue, porque ele reconheceu a túnica, ele acreditou que fosse José morto. E o que aconteceu? Quando ele viu que a túnica era de José, ele acreditou que o seu filho estava morto, aconteceu algo. Na cultura judaica, um pai ou alguém que está com uma dor, aquela dor que vem da alma, o que eles fazem? Eles rasgam as suas vestes. E o nosso Deus, ele sempre fala com nós, numa maneira que a gente venha entender, como se fosse a língua da terra. Porque se ele for falar a língua celestial lá, muitas coisas a gente não tem capacidade de entender. Então, ele fala conosco, numa linguagem que nós viemos entender. E ele passou ali para os judeus uma linguagem que ele queria passar para que o povo viesse entender. Quando Jacó viu aquela túnica cheia de sangue, o tabernáculo, a casa de Deus, ali é a casa de Deus. Ali era onde o Senhor habitava, no santíssimo lugar. Aquele véu era da casa do Pai. Quando o Senhor viu ali o seu filho morrer, a palavra fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Ali foi representando a dor de um pai pela dor do seu filho, assim como na tipologia de Jacó por José. O pai rasgou ali de cima a baixo, demonstrando a sua dor, e ao mesmo tempo o acesso foi liberado. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Medite.
Até o próximo vídeo. Se você gostou, curte e se inscreva no meu canal e até a próxima.